Finalmente revelada a identidade do Egg num episódio que fala muito sobre honra. Fala, os lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre o terceiro episódio de Cavaleiros dos Sete Reinos, que, olha, gente, sensacional. Eu tinha falado já no episódio anterior que se tinha Targaryen, tinha fogo, e esse episódio pegou fogo, mas também trouxe muitas revelações e tem alguns contextos interessantes que é importante a gente falar aqui, principalmente sobre a Casa Blackfyre, que é um contexto que tá meio na sublinha aí e que vai dar mais corpo pra esse enredo, e principalmente a discussão sobre honra que eu já vinha discutindo desde o episódio anterior. Então bora falar dos detalhes desse episódio com spoilers, obviamente. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. E semanalmente tô falando de Cavaleiros dos Sete Reinos aqui no canal. Assim como teremos House of the Dragon e tudo que sair aí do universo de Game of Thrones. Uma das coisas que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, né, é que o nome do episódio é The Squire, né, ou seja, ele já mostra pra gente que seria focado no Egg. E a gente vê que ele tá focado a seguir a sua vida com o Dunk, né? Tanto que a gente vê momentos dele falando que ele poderia viver daquela forma. É lógico que o Dunk, ele não tinha o background de como era a vida do Egg antes deles se conhecerem, né? Dentro das tarefas, das pressões, e a gente vê, né, algumas coisas sendo faladas aqui ao longo do episódio, que a gente já vai discutir, principalmente quando for falar do momento da revelação do Egg, mas também, né, quando ele fala ali pro Trovão que o Dunk só tem eles, então o que ele vencer em batalha também depende muito dos dois. Então ele passa a treinar ali o cavalo para ele receber comandos, porque não depende só da honra, né, do Dunk, também dele ali em batalha, se ele vai ser forte ou não, ou difícil de derrubar, mas também da agilidade, né, que ele daria ali a ferramenta pro Dunk e também o cavalo estar bem treinado. E aí, nesse momento, né, ele encontra o Robin Wrisley, que ele fala que é o cavaleiro mais louco dos Sete Reinos, né, tanto que ele perdeu o olho dele na primeira batalha, e a gente vê quase como se fosse um flashback, né, do momento que isso aconteceu, porque a série não tinha mostrado até então. E ele é aí um cavaleiro pertencente à casa Wrisley. E eu acho engraçado dessa cena, né, porque tem esse contraponto do cabelo, né, o que aconteceu com seu cabelo? E aí o Egg fala, o que aconteceu com seu olho? Ou também ele falando, né, que ele era muito pequenininho e ele falando que o Dunk era alto o suficiente por eles dois. Achei excelente esse diálogo. Mas no episódio anterior, né, eu tinha falado muito sobre como o episódio ele trazia uma temática sobre nobreza e honra, que não necessariamente as duas coisas caminhavam junto. Esse episódio ele continua, mas principalmente se aprofundando quanto à honra, principalmente quando a gente tem a discussão, né, sobre o Dunk, como ele vê Cavaleiros, e também com a Aerion, né, o que acontece ali durante o torneio também. E esse diálogo vem muito forte, principalmente quando o cara que inscreve ali a galera, né, vem falar pra ele vencer o Sir Andrew. E o Fossway até fala depois, né, nossa, é o cara principal, né, aqui do torneio, você quer sair de vilão? E o que ele propõe aqui? Que ele ganhe, mas que ninguém apostaria provavelmente no Dunk, e a pessoa que apostaria ali no Dunk conseguiria uma boa grana. Então é como se a vitória dele fosse arranjada de alguma forma. Só que pro Dunk isso é muito ofensivo, justamente por essa discussão sobre honra. E gente, é muito importante a gente perceber, né, aqui todo esse aspecto do porquê a honra é tão importante para ele na visão do que é ser um cavaleiro, porque isso vai ser extremamente importante, inclusive para as consequências do final do episódio, dele ter batido ali no Aerion, dele ter protegido, né, a Tansel. Então, por mais que assim, mesmo se ele fosse proposto a perder propositalmente ou ganhar propositalmente, né, ele fica ofendido porque isso não é um mérito dele próprio. Por mais que ele fale, ah, mas você já não vai fazer o que você já queria fazer, ele quer simplesmente ganhar sabendo que ele ganhou, e não porque algo foi arranjado ali. Por mais que isso o beneficiaria também, né, porque ele teria o cavalo, a armadura, ganharia também uma grana por ter vencido a batalha, e são coisas que ele não tem muito bem, tem o cavalo. Então o lance pra ele é a honestidade sem falcatrua, independente que ele não ganhasse nada. Lembra que eu tinha até falado do Baelor, né, sobre ele ter ganho ali do Sir Arlon, mas ao mesmo tempo ter devolvido o cavalo e as coisas dele, porque não era sobre o que ele iria ganhar, mas sim sobre a honra, sobre ser um cavaleiro, ter ali a batalha e danificar de alguma forma a vida daquele homem, porque também o Sir Arlon não era um homem com muitos recursos, né? Então ele, mesmo que não tenha a grana e tal, ele quer fazer as coisas no justo. E por isso também o diálogo com Fossway ali, né, na cabana, é extremamente importante, porque quando a gente tem o primeiro torneio, a gente é apresentado ali, né, ao Aerion, que se denomina Chama Viva. Por quê, gente? Este homem,
assim, ele é lunático, né? Eu já tinha falado que ele ficou conhecido na história como o monstruoso, e aqui a gente entende o porquê, né? A monstruosidade que ele faz ali com o cavalo, coitado. Mas ele é chamado ali de chama-viva porque este homem acredita que ele é um dragão encarnado, principalmente nessa época, né? Que não existem dragões. E principalmente por ele ser um Targaryen, né? Então ele acha que ele tá no topo ali, que ele é quase um deus. E o Egg, ele sabe exatamente como que é o irmão dele, né? Então quando ele discute ali com o Dunk sobre o que aconteceu no torneio, ele fala que aquilo não tinha sido um acaso, tinha sido algo proposital que o Aerion causou. Só que é isso, né? O Dunk, ele tem tão fixado na cabeça dele sobre a honra do cavaleiro que ele não consegue acreditar que o Aerion faria uma situação assim, porque isso fere totalmente a honra de um cavaleiro. Mas o Raymond, ele concorda extremamente que isso pode ter acontecido, tanto que ele até fala, né, veio um pior que o outro ali dos Targaryens, porque a gente sempre vê, né, e o mal, o Daemon, por acaso, ele é um rei bom, né, mas a própria Dança dos Dragões, né, o que a gente tá acompanhando, o próprio Daemon, por mais que ele esteja do lado que a gente torce dos pretos, ele é um Targaryen, assim, extremamente bizarro, né? Só que o Raymond, ele tem um contexto também da família dele. Por quê? Esse momento que a gente se encontra aqui em Cavaleiro dos Sete Reinos, eu já tinha comentado no primeiro episódio, que fica entre Dança dos Dragões e Game of Thrones, do que a gente tem de conhecimento, né, das obras audiovisuais, do que foi adaptado até agora. Só que momentos antes desse que a gente tá, teve a rebelião dos Blackfyre. E é justamente isso que ele cita nesse diálogo. Quando o Raymond tá falando o quanto que ele odeia os Targaryen, ele fala que eles roubaram terras deles, que eles destruíram a família, que eles não tinham respeito pela história da família deles. O que que aconteceu? Mais uma briga entre os Targaryen. Simplesmente, os Blackfyres, eles são uma ramificação dos Targaryen, devido a um bastardo, um outro Daemon, não o Daemon que a gente conhece. Então, por isso, ele tem tanta raiva dos Targaryen e guarda esse contexto dos Blackfyre. Então, né, tendo aqui, né, esse diálogo todo, ele sabe que o Aerion, ele não é boa pessoa, ele não é um bom Targaryen. E é isso, ele é louco, ele acha que ele é um dragão encarnado. E por isso também, quando ele vê ali a peça, ele acha tão ofensivo. Pra ele, na cabeça do Aerion, o que a Tansel fez foi algo de traidor. E por isso também, o Egg queria que ele morresse ali na batalha, né? Ele fica falando, mata ele, mata ele. Ele claramente odeia o irmão. E por isso também, né, o Egg, ele pede ali ajuda pro Dunk, porque ele tava machucando a Tansel e ele tinha apreço pela Tansel, não fez nada demais. E é quando se revela quem ele é, simplesmente Aegon V. Ou seja, ele era o bisavô da Daenerys, que aí ele teve ali o seu filho, Jaehaerys, que teve o Aerys II, conhecido como o Rei Louco, que é o pai da Daenerys. E aí, gente, com essa revelação a gente pode discutir alguns aspectos que a própria série já tinha mostrado pra gente. Primeiro, nesse próprio episódio, né, a gente vê que no momento que tava rolando o torneio, o Dunk até comenta com o Fossway que ele viu que o Maker não tava lá na cadeira dele. E o Raymond fala que ele tinha ido atrás dos filhos, lembra que ele falou que os dois filhos estavam sumidos? Um era o bebaço lá, né? E o outro era essa criança. Não era por acaso que os dois, né, estavam ali naquela taverna e tudo mais. Só que o Aegon, o Egg, inclusive Egg é um encurtamento de Aegon, ele raspou o seu cabelo. E aqui ele até fala que eu não queria ficar parecido com você. Mas era justamente porque um Targaryen, ele era muito fácil de identificar, né? Lembra toda a questão dos filhos da Rhaenyra, deles terem cabelos pretos? E falar, putz, não é um Targaryen legítimo, né? Por isso que as pessoas sabiam que ela tinha traído o marido, né? Porque ele também tinha os cabelos brancos, né? Então isso é muito característico do Targaryen. Então, pra se disfarçar, ele raspa o cabelo. Um fun fact, a título de curiosidade, os Targaryens nos livros, eles são descritos como cabelos brancos, né, e olhos violeta. E na adaptação, os Targaryens, eles têm esses olhos azuis. Mas o Egg nos livros, né, ele é descrito como um Targaryen já de olhos azuis, que no fundo dava pra ver o olho violeta. Então, por isso que ele até fica mais disfarçado, não só o aspecto do cabelo. E é interessante a gente observar que nesse episódio mesmo, quando ele tá andando com o Dunk ali na parte onde eles compram as coisas e tal, ele tá com um capuzinho, porque desde a chegada dos Targaryens lá no segundo episódio, ele passa a se disfarçar um pouquinho mais, porque ele facilmente poderia ser reconhecido mais pela sua família, né, não tanto pelos outros. Tanto que um de vocês tinha me perguntado no vídeo, falando, ai gente, como que não reconhecem? A gente tem que pensar que essa história tá na antiguidade, não era algo que você via necessariamente sempre as crianças, né, os filhos, né, do rei e tal. Tinha torneio, tinha guerra, você sabia
muito pelo descritivo, né? Tipo, o Aegon tinha cabeça que parecia um ovo. O Aegon era muito baixinho. O Duncan, ele era um cavaleiro muito alto. Tanto que ele tem um descritivo até do Baratheon, né? Que ele é descrito como um homem muito alto. E o Duncan até fala assim, eu achei que ele era mais alto. Então, ele também não reconhece o Baratheon ali de primeiro momento. Ele precisa falar, aquele é o Baratheon. Então, por isso que não eram tão reconhecíveis assim, quanto na nossa cabeça faz sentido, principalmente porque, assim, hoje em dia, né, a gente tem rede social, a gente tá vendo meio que as pessoas a todo tempo ali, mas antigamente era um pouquinho diferente. Mas no livro, né, tem esse aspecto a mais, né, também com relação ao olho. E se a gente for observar as cenas do Egg, né, num geral, ele fica mais afastado, né, pelo menos das pessoas que ele tá conversando, por exemplo, quando chega o Fóssil, ele só fala assim, eu vi que você tava com esse menino, mas, tipo, não é algo que ele presta atenção e o povo vai saber menos ainda da característica dele, né. E, gente, o Egg, ele é uma pessoa, claramente, né, pelo que a gente já viu nesses 3 episódios, que ele tem a ciência do que é carregar o nome Targaryen, sobre como eles são vistos, sobre o que eles causaram. E aí eu retorno até o diálogo dele com o Dunk, dele falando, eu poderia viver assim. E ele até fala, mas você tá vivendo assim, né? Ele não entende, porque tem esse subtexto, né, no por trás. E nos outros episódios, né, ele fala que era de Kingsland, né? E aí é lógico que o Dunk não ia associar que ele, né, era um Targaryen e tal. Então, ele não tava falando também mentira sobre ele. A única coisa que ele mente é até aqui nesse episódio que ele fala que o pai dele tinha morrido. E também por isso que ele sabia, né, dos Donnion, né, que eles eram uma família com pescadores muito ricos, né? E por isso, gente, a visão daquela moça lá, né, ela não é tão errada. Ela fala o futuro do Dunk e do Egg. E por isso o Dunk, né, eu acho que acha tão engraçado, né? Tipo, meu Squire vai ser rei. Por que será? Por que será? Eu achei esse episódio impressionante. Eu terminei assim, tipo, eu amei como que foi feito, né, a construção e tudo. Além de ser um episódio que fala bastante sobre a honra, né, de um cavaleiro e etc. Conta a história do Egg de forma indireta. E é muito interessante a gente puxar os pontos de coisas que ele já tinha falado nos episódios anteriores. E, gente, digo pra vocês, o que vimos aqui terá consequências das grandes. Vocês acham que o Aerion vai deixar barato? Ainda mais que ele não conseguiu fazer o que ele queria, porque o Egg, né, interrompeu. Será que a galera que tava achando parado demais vai começar a assistir a série agora? Enfim, gente, episódio extremamente interessante. Eu não poderia estar mais feliz e daqui só melhora. Mas deixa você nos comentários o que você achou desse episódio e teve mais algum detalhe que você reparou e eu não falei aqui. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!